Boa noite a todos e a todas. Então, gente, conforme combinado, aqui estou para realizar os 3 vídeos relacionados às disciplinas de Filosofia e Sociologia ao longo desse primeiro semestre de 2020. O primeiro vídeo que nós trabalhamos os conteúdos específicos, eles fazem menção à unidade 1, formação humana. Então, a formação humana, ela trata dos aspectos introdutórios para compreender a disciplina. Pois bem, compreender a disciplina significa entender o que é filosofia e o que é sociologia. Vamos começar pela filosofia. Filosofia é uma ciência que tem como preocupação o estudo dos valores, o estudo das concepções, o estudo da ética e da moralidade. Nesse sentido, é importante dizer que a filosofia é a mãe de todas as ciências. É pela filosofia que todas as ciências fizeram o seu aparecimento. Sendo assim, se pegarmos o radical da palavra filo, que significa amigo, mais sofia, que significa sabedoria ou conhecimento, nós podemos dizer que filosofia é um termo grego que significa amigo do conhecimento, amigo do saber. Então, a filosofia, como mãe de todas as ciências, é o esteio, é o escopo, é o fundamento para o entendimento de todas as ciências. E a sociologia? O que vem a ser a sociologia? Sócio, né? Reunião de pessoas, logia, estudo. Então, a fusão desses dois radicais significa estudo da sociedade ou estudo de um grupo grande de pessoas. E aí, o que tem a ver a filosofia e a sociologia na formação do bacharel em enfermagem? Tudo a ver. Porque a filosofia e a sociologia, elas vão dar elementos substanciais para que o bacharel em enfermagem que se encontra em formação, ele possa compreender por meio dessas duas áreas do conhecimento científico como se manifestam diferentes instâncias do conhecimento humano. E aí, nessa perspectiva, é importante dizer que elementos como natureza, razão, ação, ciência, verdade, incerteza são condições essenciais para que a gente possa compreender a filosofia e a sociologia na formação do bacharel em enfermagem. Então vamos lá. Ao tratar da primeira questão inerente à formação humana, nós temos a natureza. A natureza, ela pode se remeter tanto ao ambiente, ao meio, ao contexto, ao cenário em que a pessoa se insere, quanto ao próprio ser vivo, né? Então, a natureza, ela é um elemento que pode ser tanto físico, exterior, quanto interiorizado ou manifestado sob a forma de subjetividade. Então, a natureza, como condição humana, é nada mais, nada menos que o nosso senso de humanidade. O que nos torna humano é a nossa condição de ser homem e mulher, de sermos seres físicos, biológicos, psicológicos, emocionais, afetivos, sociais, culturais, políticos e as múltiplas dimensões que nos formam. Aliado ainda à natureza, um outro elemento se atravessa na formação humana, que é chamado de razão. O que é a razão? A razão é uma faculdade, é uma capacidade mental que nos diferencia dos demais animais. O homem é um animal, mas é um animal racional,
porque ele usa da sua racionalidade. Dessa forma, os animais racionais, eles se destacam pela sua capacidade de pensar e agir com consciência e, sobretudo, racionalidade. Ao passo que os animais irracionais, eles agem por puro instinto, por puro impulso, de modo que eles não conseguem evocar essa faculdade, essa capacidade que está diretamente ligada à razão. Outro elemento importante que nós temos é a ação. Bom, o que é a ação? Ação é o ato de agir, é uma prática, é uma atividade que requer coordenação motora, que requer racionalidade lógica, que requer pensamento, que requer afetividade, que requer manifestação sob diferentes formas. Então, quando a gente tem natureza, razão e ação, nós temos uma tríade que se constitui no que uma filósofa muito importante do pensamento do mundo moderno e contemporâneo, chamada Hannah Arendt, chamou de condição humana. A Hannah Arendt discutiu a questão da natureza, da razão e da ação como um tripé indispensável ao homem, o homem no sentido amplo, o homem no sentido humanidade. Então, o que nos torna humano é a nossa natureza, a nossa racionalidade e a capacidade que nós temos de agir, de tomar decisões, de fazer escolhas, de exercer o livre-arbítrio em relação às diferentes manifestações que o cotidiano se apresenta ou apresenta a cada um de nós. Então, gente, na aula do dia 27/3, na formação humana, nós trabalhamos nessa perspectiva, aspectos introdutórios para compreender a disciplina, natureza, razão e ação como condição humana por meio da atividade pedagógica e do texto do capítulo 1 do livro A Condição Humana, da filósofa Hannah Arendt.